encontro são coisas muito importantes, são coisas muito especiais que acontecem no nosso dia a dia ou na nossa vida. São os encontros. Se a gente for lembrar aqui, por exemplo, do primeiro encontro que você teve naquele dia, que você convidou a sua namorada ou o seu namorado para tomar um sorvete, foi um dia especial, não foi? Foi, claro que eu sei que já passaram aí alguns anos, mas foi uma data especial. Então, encontros sempre são datas especiais. E é mais especial ainda quando nós tivemos, ou quando nós temos, o nosso encontro com Jesus, o nosso Deus. De todos os encontros, o mais especial, o mais importante, foi aquele, ou é aquele, que você tem com Jesus. E nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre um encontro inacreditável, um encontro especial, um encontro maravilhoso. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse encontro. Mas quando nós nos encontramos com Deus, 3 coisas devem acontecer nesse encontro. 3 coisas. No mínimo. Você pode até pensar no outro item a mais, mas eu vou colocar aqui 3 itens. 3 itens que acontecem nesse encontro que nós temos com Deus. Primeiro deles, quando nós encontramos com Deus, nós vamos perceber, através do Evangelho, através da Palavra de Deus, que Deus é o nosso Deus, que Deus é o nosso Salvador. Esse é um dos itens nesse encontro que nós temos com Deus. Nós reconhecemos, através da Palavra, através do Evangelho, que Deus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso protetor. O segundo item que acontece nesse encontro, é muito importante a gente perceber isso, que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Não existe um encontro com Deus se eu não reconhecer esse meu Deus como meu Salvador, se eu não reconhecer como o perdoador dos meus pecados. E o terceiro item, que Ele é o meu Senhor. E sabe que às vezes os encontros que nós temos, estou colocando no plural porque nós estamos aqui mais de um, os encontros que nós temos com Deus, esses encontros, eles não são movidos só pela emoção, porque às vezes nós ficamos muito emocionados, muito emotivos, quando nós temos esse encontro com Deus. Mas você pode me perguntar, então quer dizer que quando eu encontro com Deus, a emoção não faz parte? Sim, faz. Faz parte. Mas não é só a emoção. Todo encontro com Deus, ele tem a razão. Nós precisamos razoar. Nós precisamos pensar sobre esse encontro, estudar sobre ele, identificar o que eu aprendi nesse encontro que eu tive com Deus. a emoção, ela passa. A emoção, ela é passageira.
Mas quando eu tenho uma identificação nesse encontro de uma forma racional, esse encontro ele tem mais chance de perdurar por muitos anos. Não é só a emoção, mas a emoção faz parte, porque nós seres humanos somos seres também emotivos. Mas a religião não é só emoção. A religião ela é razão. O que está em Isaías 53, versículo 2 ao versículo 7. Então vamos lá. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, é como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui, quando diz que e pelas suas pisaduras, quer dizer pelas suas contusões, pelos seus machucados, pelos seus ferimentos, fomos sarados. Vamos lá? Amém. Querido Pai, nesse momento estamos abrindo a Tua palavra. Conceda-nos, Senhor, o Teu poder, o dom do Espírito Santo em nossas vidas, para reconhecer que o nosso Deus, que o nosso Jesus Cristo sofreu por nós, sofreu por mim, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, pelos seus machucados, nós somos salvos. Amém. Nessa manhã, pedimos que o Espírito Santo se faça presente em nosso meio e na vida e no coração de cada pessoa aqui presente. Amém. E quem está também à distância, aonde estiver, que o Espírito Santo possa derramar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e a capacidade de raciocinar dentro de uma fé cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, era a época de Páscoa. Os irmãos sabem que a Páscoa era uma festa muito importante para o povo de Israel. Havia 3 grandes festas, mas nós queremos nessa manhã fazer essa introdução sobre a festa da Páscoa. Quando o povo de Israel estava prisioneiro lá no Egito, Deus havia prometido àquele povo, aquelas famílias, que se colocasse um sangue, se manchasse ali o umbral das portas de suas casas, o anjo, quando passaria por volta da meia-noite ali no Egito, aquelas casas que tivessem o sangue, a mancha de sangue no umbral
aquela família, os primogênitos poderiam ser o filho, no caso do sexo masculino, ou do animal, não seria morto. Então, para Israel, a Páscoa, ela representa justamente isso, a liberdade e a proteção de Deus às famílias judaicas ou às famílias de Israel, lá quando eles estavam no Egito. Então a Páscoa, inclusive, o significado dessa palavra significa passar por alto. Então isso quer dizer que o anjo, ele passava por alto. O anjo estava para efetuar aquela matança dos primogênitos. E naquela casa ele passava por alto, e ali naquela família nem o filho primogênito e nem o animal seria morto. A partir dessa data, o povo de Israel passou a comemorar. Então era muito importante para eles ter um cordeiro assado, ter um pão sem fermento e ter ervas amargas. Então, nessa data, quando o povo ou as famílias de Israel fazia ou preparava esse festival para esse dia, os preparativos, não faltava o cordeiro, não faltava o pão sem fermento e não faltava ervas amargas. Isso veio vindo na história do povo de Israel. Mas aqui nós estamos falando sobre uma promessa, né? Isaías 53. Uma promessa que apontava para a vinda de um homem chamado Jesus. E agora, Jesus está na sua última semana de vida lá em Jerusalém. Os irmãos podem acompanhar comigo o que está, para entender melhor, em Marcos, capítulo 15, lá no Novo Testamento, né? Em Marcos 15, versículo 21. Então, quando nós olhamos o capítulo 14 e o capítulo 15 de Marcos, nós vamos encontrar Jesus na sua última semana de vida. No capítulo 15 já tem como título Jesus perante Pilatos. Quando Jesus é traído por Judas na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira de madrugada, vamos dizer assim, né? Na quinta-feira de madrugada, ali, quando ele é traído por Judas, Jesus começa a passar pelos seus últimos dias, ou as últimas horas aqui nessa terra, de uma forma mais específica ali em Jerusalém. Ele já havia entrado, né? Inclusive a gente sabe que, cumprindo a profecia lá de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz que ele entraria montado num jumentinho, um filho de jumenta. Ele já tinha passado por esses momentos onde as pessoas cantavam e diziam: Hosana, Hosana, Hosana. E agora é sexta-feira. Ele é conduzido a Anás, depois Caifás e depois a Pilatos. Aqui nós temos o julgamento de Jesus. Ele
passa por uma terceira instância, que é a jurídica do Império Romano, representada por Pilatos. Pilatos, nós conhecemos a história, ele lava as suas mãos e entrega Jesus aos soldados. E os soldados agora, de uma forma agressiva, de uma forma violenta, começa a chicotear, começa a bater, começa a agredir Jesus. Jesus, ele em silêncio, sem abrir a sua boca para reclamar um tio, ele passa por esse sofrimento em silêncio, sofrendo. Ele já estava fraco, porque já tinha passado algumas horas sem se alimentar, sem dormir, jogado para lá, jogado para cá. E agora ele fraco, ele é conduzido pelos soldados, que nós chamamos de flagelo. O flagelo era uma madeira de 40 centímetros, bem roliça, e na ponta dessa madeira havia uma tira de couro, e na ponta do couro era colocado pedacinhos de ossos, ou de pedra, ou até mesmo de vidro. E era com esse flagelo, e era com esses açoites que Jesus sofria. Quando a gente vê um pouco mais à frente, esses momentos finais de Jesus, nós vamos ver a via crucis, ou a via dolorosa. Jesus, ele vai caminhando, imaginem comigo, os irmãos, ele vai caminhando, carregando a cruz no ombro, e fraco, não consegue carregar aquela cruz tão pesada de madeira, ele cai aqui, levanta, os soldados de uma forma violenta, agressiva, obriga que ele ficasse em pé para carregar aquela cruz, e ele, já sem forças, ele cai e não consegue mais se levantar. E aí, irmãos, entra na história, o que está em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Encontraram? Que diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Aqui nós temos um encontro maravilhoso, um encontro sensacional, um encontro especial. Simão, aqui fala que Simão Cirineu. Cirineu não é sobrenome. Naquela época, a gente fazia uma referência à cidade que a pessoa pertencia. Então, Simão aqui, ele é da cidade de Cirene, ou melhor, do país, da região chamado Cirene. Onde fica Cirene hoje, atualmente? É um país da África, chamado Líbia, ali próximo do Egito, do lado do Egito. E aqui está dizendo que Simão Cirineu, ele estava passando. Mas passando por quê? Para onde ele estava indo? Para algum lugar ele estava indo. Aqui diz que ele passava. Na introdução eu disse que era época da festa da Páscoa.
Era o costume dos israelitas saírem daquelas regiões ou do interior de Israel e ir para Jerusalém, porque era em Jerusalém que acontecia essa festividade, era em Jerusalém. Só que Simão, ele era judeu, mas não morava em Israel, ele morava em Cirene, que é esse país da África chamado atualmente Líbia. Então eu imagino que Simão, ele se prepara lá no seu país, lá na sua casa, para fazer essa viagem. E não é uma viagem longa, é uma viagem curta, aliás, não é uma viagem curta, é uma viagem longa. Mas qual o objetivo de Simão? Eu vou contar agora para os irmãos o que acontecia ali em Jerusalém. Tem um templo, certo? Nós sabemos que tinha um templo que ficava o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, ali dentro do templo, em Jerusalém, havia um altar que media mais ou menos 12 metros e 80 centímetros. E era nesse altar que era feito o sacrifício de um cordeiro chamado o Cordeiro Pascal. Era feito naquele altar. Então, os homens que saíam daquelas regiões distantes para Jerusalém, eles vinham para participar justamente dessa cerimônia, aonde era crucificado, ou era degolado, ou tinha um sacrifício desse cordeiro. Mas só que tinha um ritual. E que ritual era esse? Nós sabemos que pela lei de Moisés, as crianças, os idosos, deficientes físicos, não precisavam viajar até Jerusalém para participar dessa cerimônia. Mas os homens sim. Também nós sabemos que naquela época as mulheres tinham pouca voz, pouco direito, até mesmo dentro da religião. Mas os homens participavam. Então os homens, eles iam para Jerusalém, eles tinham o objetivo de adentrar ao templo para ver o sacrifício daquele cordeiro. Aquele cordeiro representava justamente que, através do sacrifício, os pecados daqueles homens eram perdoados. Então, qual era o ritual? Então, a gente tinha naquele tempo esse altar, a pedra tinha que ser bruta, ela não poderia ser polida, não poderia ser trabalhada, tinha que ser uma pedra bruta, natural. O sacerdote, ele sacrificava o cordeiro sobre aquele altar. Aquele sangue que derramava sobre o altar, o sacerdote, ele pegava uma madeira, uma vareta de madeira, ele pegava aquela planta chamada isopo, que é tipo uma esponja, ele colocava na ponta dessa vareta, e ele mergulhava aquela planta chamada isopo naquele sangue que estava derramado sobre o altar. E com essa vareta, ele aspergia o sangue sobre aqueles homens que vieram para participar do sacrifício. Era uma festa especial para eles. E eles vinham de longe, de outras regiões, para participar dessa festa. Assim como a gente tem um diácono que fica ali na porta, nesse templo também tinha os homens que ficavam ali.
Quando entrava um homem ao templo, a sua roupa ela tinha que estar limpa. Era uma roupa de linho, não poderia ter nenhuma mancha, tinha que estar limpa para participar desse sacrifício. Então eles adentravam ao templo, vestidos em suas roupas de linho, roupas brancas, e ali eles participavam desse culto, desse sacrifício que era feito, todos com a sua roupa limpa. E Simão estava indo para esse templo, Simão estava indo participar desse sacrifício. E Simão entra em Jerusalém, ele entra em Jerusalém. Só que eu imagino que ele tinha guardado a sua roupa numa mochila, numa sacolinha, porque essa roupa não poderia sujar. Essa roupa, ela tinha que estar limpa, ela não poderia sujar. E Simão, ele entra em Jerusalém, e eu imagino que de longe ele já viu o templo, e ele, quando vira a esquina, ele escuta um barulho, ele escuta um tumulto, pessoas gritando, pessoas xingando, soldados. E Simão, ele tenta se aproximar daquele lugar, daquele acontecimento ali. Tudo para ele era novidade. Ele ainda não tinha presenciado algo igual. E todos nós somos curiosos. Quando nós estamos dirigindo o carro, tem um acidente, a gente diminui o quê? A velocidade, para ver o que está acontecendo. E eu imagino que Simão, ele ficou curioso. Ele já estava vestido na sua roupa, porque o tempo estava próximo, ele estava chegando ao templo. Ele já estava vestido na sua manta de linho puro, porque ele ia para o templo. Quando ele vira a esquina e ele escuta aquele barulho, aquele movimento, ele se aproxima. Muito curioso, ele tenta se aproximar mais ainda, e ele chega próximo dos soldados. Sabe por quê? Aqui diz assim: a carregar-lhe a cruz. Aqui diz que ele foi obrigado. Mateus diz que ele foi constrangido a carregar a cruz. Essa história, irmãos, a gente encontra nos 3 evangelhos. Encontra em Mateus, encontra em Marcos e encontra em Lucas. Eu tenho aqui as passagens, as 3 passagens. A gente não vai ler por causa do tempo. Mas Mateus diz que ele foi constrangido, ele foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Jesus. Agora imagine, um homem com a sua veste branca, que estava indo para o templo participar de um sacrifício, não poderia ter uma mancha na sua roupa. Quando ele chega próximo, ele vê uma cena, um condenado, e a cruz era cruel. A morte de cruz, irmãos, ela não foi inventada pelos romanos, ela foi inventada pelos fenícios. Os romanos,
pegaram essa modalidade de castigo para eles. Mas o condenado não podia morrer na via crucis. Não podia morrer. Os soldados tinham que judiar, bater, castigar, mas não poderia levar o condenado à morte, porque ainda o condenado tinha que ir para a cruz, padecer na cruz. E aqui, Simão ali muito curioso, próximo, eu imagino que de repente ele escuta um grito: ei, você aí! Ele olha para trás: é você aí! O soldado apontando para Simão. E Simão com a sua roupa limpa, porque para participar do sacrifício, a sua roupa não poderia ter nenhuma mancha. Inclusive, o cordeiro que era sacrificado também não poderia ter mancha. Tinha que ser limpinho, os irmãos sabem disso. E agora, Simão, ele fica numa situação constrangedora. O que ele vai fazer? Ele ajuda aquele homem ou não ajuda? E o Evangelho diz que ele foi obrigado. Ele foi constrangido, ou seja, ele não queria participar, ele não queria, porque ele tinha um outro objetivo. Então, quando aqueles homens entraram no templo e o sacerdote pegava aquela varetinha e aspergia o sangue, ali era como um troféu para eles. A coisa mais importante para eles era regressar para suas casas ou para o seu país. Aquela roupa onde caiu uma manchinha de sangue do cordeiro, eles levavam e apresentavam à família. Era como se fosse uma prova. Olha, eu realmente estive lá, participei do sacrifício, está aqui a minha roupa com a mancha do sangue do cordeiro. E Simão, ele tem um horário marcado, porque lá no templo tinha horário para começar o sacrifício. E ele agora estava ali sendo obrigado a ajudar um determinado homem, todo castigado, dilacerado, com ferimentos por todo o corpo, uma espinha, como se fosse machucado por espinhos, né? O seu corpo todo dilacerado, chicoteado. E Simão não tem ideia, até aquele momento, ele não fazia ideia de quem era aquele homem. E quando Simão ele abaixa para ajudar a carregar a cruz de Jesus, a sua roupa que estava tão limpinha, agora se mancha de sangue. Mas ele estava preocupado porque ele queria participar. E quando Simão ele chega naquele determinado lugar que tem que passar a cruz para Jesus, ele volta para o templo, mas estava fechado. E o que fazer agora? Eu imagino que ele pega a sua roupa, ele tira aquela roupa que já estava toda manchada de sangue, ele tira aquela roupa, ele dobra, coloca na sua mochila e volta para o seu país, para Cirene. Chegando em Cirene, a sua família já o espera, porque ele tinha viajado, estava retornando. E a família vai perguntar:
E aí, Simão, como é que foi? Conta para nós. Como foi a sua participação lá? Como que foi o evento? Como que foi a festa da Páscoa? E Simão tem uma outra história para contar. Claro, a família esperava ver aquela roupa com sangue aspergido pelo sacerdote, mas quando ele tira, ele apresenta aquela roupa toda manchada de sangue. Simão, interessante que Simão era o nome do filho do patriarca Jacó, não é isso? Jacó não teve um filho? Simeão não teve filho. Agora aqui, esse Simão aqui, ele tem o mesmo nome, é o mesmo nome do filho do patriarca Jacó. Então, é mais uma prova de que esse homem era de família judaica. Ele não era qualquer homem, ele era de família judaica. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava indo participar desse sacrifício. Mas no caminho ele tem esse encontro com Jesus. E agora ele chega à sua casa e ele começa a contar, né? E é interessante, nos três evangelhos, narra a mesma coisa. Aqui diz assim, que ele era pai de Alexandre de Rufo. Agora vamos ter uma prova. Quem era Rufo? Vamos em Romanos, capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, versículo 13. Todos nós temos que carregar a nossa cruz. 16, 13. Romanos. Todos nós temos que carregar a nossa cruz. E eu fiquei pensando, por que Jesus, ele poderia aqui, irmão, ele poderia aqui dar ordem aos anjos, aos serafins, ou mesmo ele poderia falar naquele momento, porque ele é um Deus. Será que ele não conseguiria carregar aquela cruz? Claro que sim. Será que Jesus não, se ele quisesse, ele poderia dizer não àquele sofrimento? Claro que sim. Mas ele tinha uma missão. Primeira, ele era o Cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro. Segundo item, porque Jesus sofreu e não deu ordens aos anjos, aos serafins, para que carregassem aquela cruz. Porque Jesus nos chama para o centro da cruz. Jesus nos chama para o centro da cruz. Nós só encontramos a salvação se encontrarmos a cruz. Não existe salvação fora da cruz. Você pode ser salvo sem a cruz? Quem pode ser salvo sem a cruz? Ninguém. Porque o sacrifício de Jesus foi justamente a cruz, para salvar a mim e salvar a você. Então, quando Simão ele vem para a cruz, a mensagem é justamente essa: Jesus me chama e chama você para o centro da cruz. Nós precisamos ter um encontro com a cruz. E Simão teve. É interessante que nessa história aqui de Simão, ele não foi para encontrar com a cruz, ele foi para encontrar com
sacerdote. Ele foi para o templo. Ele foi para receber umas gotinhas de sangue que eram aspergidas. Mas é na cruz que ele realmente é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. É ali na cruz que a sua roupa é totalmente manchada pelo sangue de Jesus Cristo. É ali na cruz. E ele está contando agora para a sua família a sua experiência. E ele fala assim: olha, eu não participei do sacrifício lá no templo. Por quê? Quando eu estava entrando na cidade, eu ouvi barulhos, tumultos, soldados, e eu me aproximei, e eu fui obrigado. Olha que história! Totalmente diferente daquilo que ele havia planejado. E agora ele fala assim: e eu fui obrigado, eu fui constrangido pelos soldados a carregar a cruz de um homem desconhecido, um homem todo machucado, ferido, com pisaduras, e eu fui obrigado. E eu imagino que nesse encontro Jesus deve ter olhado para ele, olhou, face a face. Que encontro especial, que encontro maravilhoso. Jesus encontra Simão pelo olhar, e Jesus não fala nada. Jesus não abre a boca para falar sequer uma palavra. Mas eu tenho certeza que Jesus olha para ele, olhando. E Simão, ele contando para sua família, sua esposa, seu filho Alexandre, que nós vimos aqui, né? Seu filho Rufo, e ele conta toda essa história e fala assim: olha, era um homem desconhecido, todo machucado, todo ferido, o homem apanhava, mas o homem não falava nenhuma palavra. E o filho de Rufo, e Rufo, o seu filho, estava ali ouvindo aquela história. Nós sabemos que Simão era um judeu praticante porque os judeus, eles tinham todo esse ritual, e depois desse encontro que Simão teve com Jesus, ele conta o que aconteceu. E a partir daquele momento, tanto Simão quanto Rufo e a mãe de Rufo, ou a esposa de Simão, elas se convertem ao cristianismo. Mas como que eu posso provar isso? Está aqui, Romanos 16, 13. Saudai quem? Rufo. Quem era Rufo? O filho de Simão. Nós lemos lá em Marcos, o filho de Simão. Então aqui está dizendo: saudai Rufo. Eleito em quem? No Senhor. Então o Rufo, filho de Simão, ele se converteu ao cristianismo. Ele aceitou Jesus Cristo. E na verdade, aqui a gente tem a pregação do Evangelho, que é o quarto item quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos um encontro com Jesus, que é a pregação do Evangelho. Amém. Não há conversão sem a pregação do Evangelho. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos dizer, nós precisamos convidar, falar do nosso encontro, falar da nossa experiência que nós tivemos com Jesus lá na cruz do Calvário. Porque um dia você teve a experiência com Jesus, um dia eu tive a minha experiência, ou ainda nós estamos buscando esse encontro.
E muitos estão na igreja, muitos estão na igreja, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiramente com Deus. Porque no dia que nós tivermos esse encontro, nós seremos transformados. Amém. Nós seremos testemunhas vivas. Nós seremos pregadores, nós seremos cantores, nós seremos evangelistas. Porque nós tivemos esse encontro, que foi justamente o que aconteceu com Simão. A sua história mudou, a sua vida mudou. Isso chama conversão. Para que serve uma esquina, irmãos? Para que serve uma esquina? Para a gente fazer a nossa conversão. Eu estou indo aqui, dirigindo meu carro. Vou virar à direita ou à esquerda. Estou fazendo o quê? Uma conversão. Então, quando Simão ele virou aquela esquina para encontrar com aquele homem que ele não conhecia, ele virou para a conversão da sua vida. E agora, tanto Simão quanto o seu filho Rufo e a sua mãe de Rufo, a sua esposa, eles se convertem ao verdadeiro cristianismo. Amém. Que era algo, naquela época, difícil, muito difícil da gente compreender. Hoje não. Hoje nós temos a palavra, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos o pastor, hoje nós temos um cantor, hoje nós temos um irmão, um ancião, um diácono. Hoje nós temos líderes que estão à frente. Agora imagine naquela época de Simão, o que você tinha de igreja? Não tinha. Tinha apenas um homem que estava sendo conduzido à morte de cruz. Simão aceitou aquele homem como seu Salvador. E ele pregou, ele estendeu essa mensagem aos seus familiares. Sabe quem escreveu Romanos? O livro de Romanos? O apóstolo Paulo. Irmãos, olha, daquele encontro que Simão teve com Jesus até aqui, nesse versículo que nós estamos lendo, Romanos 16, versículo 13, sabe quantos anos se passaram? 30 anos. 30 anos se passaram. E agora aqui a gente já tem o apóstolo Paulo pregando nas igrejas. Aqui ele está pregando para a igreja de Roma. 30 anos se passaram. E o apóstolo Paulo, ele manda um abraço, ele manda uma lembrança. Ele fala assim: olha, saudai Rufo e também a sua mãe, porque eles foram eleitos no Senhor. A Bíblia, irmãos, é cheia de detalhes. E é por isso que nós precisamos ler nas entrelinhas, descobrir o segredo que está ali, comparar um texto com o outro, relacionar uma história com a outra. E nessa manhã eu trouxe para nós o encontro de Simão com Jesus e a evangelização que Simão teve com a sua família, no caso Rufo e a sua esposa. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Deus nos abençoe nessa manhã. Que nós possamos ter um encontro com Deus. Que o nosso encontro possa ser relembrado dia após dia. Esse foi o encontro de Simão com Jesus. Foi esse que nós falamos. Mas eu tive um encontro com Deus. O irmão teve, a irmã teve.
Que possamos lembrar desse encontro que nós tivemos. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, amém. E Jesus morreu por mim e por você. Sabe, irmãos, o que Deus mais quer é ter um encontro diário com cada um de nós. E aqui fica a pergunta: será que eu quero encontrar com meu Deus diariamente? Como é que está sendo a minha vida lá na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na rua que eu moro, no meu bairro? Deus, Ele quer encontrar conosco não é só aqui na igreja. Tem uma extensão lá fora. A minha vida ela tem uma extensão. E Deus, Ele quer ter esse encontro comigo todos os dias, todos os momentos da minha vida. Que nós possamos refletir sobre isso. Amém. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque através dela que nós aprendemos muito sobre Ti. Que possamos, Senhor, buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas para testemunhar, para ser uma luz onde há trevas. E uma luz, Senhor, ela foi feita para brilhar, para ficar no alto, não debaixo da mesa. Que nós possamos ser luzes que brilham nessa escuridão do mundo. O mundo está aí. Para quem está no mundo, está tudo de bom, tudo de boa, como dizem. O mundo oferece de tudo. Mas, no final, nós sabemos que é a perdição. Que possamos permanecer firmes, fiéis, que o nosso propósito possa ser o mesmo daquele primeiro encontro que nós tivemos contigo. Amém. Que aquele dia especial, aquele primeiro amor que nós sentimos, ele possa ser renovado dia após dia. Agora nos leve de volta aos nossos familiares. Nos proteja de todo mal. Derrame o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. Que possamos testemunhar Amém. o teu grande amor. Tanto sofrimento por mim. Apanhou, foi judiado, maltratado, foi ferido, açoitado, zombado, cuspido e sem falar uma palavra. Que Cordeiro, obrigado, Senhor.